Aqui, desligar. Para dar um Pessoal, uma boost, porque boa tá tarde, lenta. ou Lenta. boa noite, ou bom dia, dependendo aí de que horário que a gente vai acessar esse estudo bíblico, né? Nós estamos aqui no Brasil, aqui nós estamos em torno de 15 horas, na realidade são 3 horas e 17 minutos à tarde, e são 8 horas e 17 minutos à noite, em Berna, na Suíça. Hoje nós vamos estudar um assunto que é a sequência daquele que nós estudamos da última vez. No nosso último encontro, nós falamos a respeito do estado do ser humano na morte, para onde vai o ser humano quando morre. Nós vamos agora estudar a respeito da nova Terra, que eu acho que é um assunto muito alvissareiro, né? Um assunto assim, muito interessante. Eu vou então compartilhar a tela com vocês, e aqui nós temos o nosso curso bíblico, Ouvindo a Voz de Deus, e nós vamos então explorar esse assunto aí, que é um assunto tão maravilhoso, né? Um assunto muito interessante, que é a nova Terra. A gente tem muitos lugares bonitos no mundo. Eu conheço vários lugares do mundo e sim, muito lugar bonito. Mas também tem muito lugar que é maculado pelo pecado, né, pelo mal. Lugares que foram assolados ou degradados pelo próprio ser humano. Mas apesar do pecado, apesar da degradação que existe nesse planeta, ele ainda apresenta muita coisa bonita. Ainda tem muito da exuberância, digamos assim, da criação. Então, como será a nova Terra, né? Nós vamos estudar hoje esse assunto, que eu acho que é um assunto que, a mim, pelo menos, me cativa bastante, né? Eu fico, assim, muito impressionado com esse assunto, né? Lorena, você gostaria de ler essa primeira parte aí? Ler da tela? Sim, sim. Sob o título Um Mundo de Paz, Sem Ódio Nem Rancor. Aí você pode ler o texto. Ódio e nem rancor. O mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto, nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não machucam e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos almejamos. Ardentemente, cansados como estamos no mundo atual e suas dores. Onde as flores não murcham. Nós temos até uma música cantada pelos Arautos do Rei, né? Sobre esse lugar onde as flores não murcham. Imagina você tirar uma flor do seu caulezinho, né? E ela nunca vai murchar. Ela estará sempre perfumando, nunca vai perder o seu olor, né? Aquele perfume maravilhoso. É um lugar realmente, para muita gente, isso é uma utopia, isso é um lugar que não existe, mas esse lugar, de fato, existe, né? Então, para a mentalidade materialista, descrente e até, digamos assim, corrupta, né? Isso é uma utopia. A palavra utopia em grego significa lugar que não existe. Mas a palavra de Deus diz que isso é uma realidade que é prometida a todos aqueles que realmente passarem desse grande teste aqui, porque nós vivemos num grande teste. Então, aqueles que realmente passarem nesse teste vão ser aprovados para poder viver nesse lugar, né? E nós vamos observar, temos vários textos bíblicos que abordam a respeito da nova terra, né? Por exemplo, aqui a nova terra também chamada de a Nova Jerusalém, né? Ela é mencionada em Apocalipse 21, versículo 16, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Ainda em Apocalipse 21, 18, é escrito assim: a cidade é de ouro puro, semelhante à vidro. Olha, isso é uma coisa fantástica, gente. É algo assim. Às vezes a gente vê alguma pintura ou algum desenho projetado por inteligência artificial, assim, e por muito que a mente humana possa fazer, a gente não vai conseguir mentalizar essa beleza toda, né? Aqui no 22, versículo 1, em Apocalipse ainda, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
A cidade é quadrangular, né? Tem aspecto quadrático, né? Como se fosse um cubo. Então, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, se lá não vai ter doença, a Geisa, por exemplo, certamente iria me fazer essa pergunta, né? Pastor, se lá não vai ter doença, por que que a folha das árvores são para a cura dos povos? Né, Geisa? Você certamente está curiosa, né, Geisa, para saber isso, né? Não é Sim. isso? Eu já ouvi Então, essa explicação. então tá bom, mas eu vou falar então por causa da Lorena, né? Sim. O grande problema que a Bíblia apresenta com relação aos povos é a inimizade entre eles. Você vê, desde o início da Bíblia até o fim, ela relata a respeito de guerras, de sublevações, de levantes, de um povo atacando outro povo, um povo querendo dominar o outro povo. Então, qual é o grande problema dos povos? O grande problema dos povos é a inimizade de uns para com os outros. Então, a folha das árvores. A gente não come folha de árvore. O que que a gente faz com folhas de árvore? A gente fica embaixo de sua sombra. A gente come o fruto da árvore. Então, você imagina esses povos comendo do fruto da árvore da vida, mas sentados debaixo da árvore, ou seja, recebendo a sombra da árvore. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses povos vão confabular, eles vão conversar, eles vão trocar ideias. Ou seja, nós estamos tendo uma guerra agora, né, envolvendo diretamente os Estados Unidos, o Irã e Israel, e indiretamente outras nações, particularmente os países próximos ali no Oriente Médio. Agora você imagina que esses povos eles estarão reunidos lá no céu, quando todas as coisas forem restauradas, não como nação propriamente dito, mas como etnias. As pessoas estarão reunidas debaixo da árvore da vida e essas pessoas vão poder conversar, falar umas com as outras, trocar ideias, não é? E nunca mais vai haver guerra, nunca mais vai haver nenhum tipo de sublevação, de ataque, nada disso, né? E outra coisa, o nome das 12 tribos de Israel estarão nas portas da Santa Cidade, né? Então, são 12 portas. O Apocalipse revela também 12 anjos. Essa porta tem 12 fundamentos. A sua estrutura é de jaspe. E ainda há uma promessa em Apocalipse 21:7. O vencedor herdará essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será por mim filho. Será para mim filho, né? Me será filho. Então, vai ser assim um lugar realmente muito maravilhoso, né? Muito, muito, muito maravilhoso. Agora vamos para a nossa primeira pergunta, né? O que o Senhor prometeu criar após o milênio? Ou seja, depois dos 1000 anos que nós estudamos agora recentemente, o que que o Senhor prometeu que ele vai criar, né? Então, Geisa, você quer ler 2 Pedro 3, versículo 13? Sim, posso ler. Deixa eu só ajustar aqui a tela do aparelho. Ok. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, eu desliguei a internet. Eu tinha duas internet ativadas, pastor. Foi isso que tá dando problema. Eu fiquei com a minha, só a minha móvel. Ah, Foi agora isso. sim. É. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, novos céus e nova terra não serão como a Terra velha, não é como o nosso planeta aqui, onde impera muito a injustiça, a violência, o engano. Lá será nova terra, mas o que vai imperar vai ser a justiça. Isso é um lugar perfeito para se viver, né? Então, aqui é a resposta, não é? A resposta da pergunta é: nós, porém, segundo a sua promessa, uma promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde Hum, habita a justiça. As promessas aí, de acordo com o apóstolo Pedro, né? Então veja, após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra, Apocalipse 21, versículo 2.
tornando-se a capital da nova terra. Será cúbica, como eu falei para vocês, né? Está lá em Apocalipse 21, nos versos 16, 14, 12, 18 e 19. Cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. A muralha terá 12 fundamentos, sobre os quais estarão os nomes dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Apocalipse 21, 22, 1 e 2. Na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Olha só que coisa, a praça, né? Eu gosto muito de praças. Eu, quando chego numa cidade, eu viajo muito, né? Eu gosto de ver as praças da cidade. Às vezes a cidade nem é tão interessante, às vezes a cidade não é muito bonita, mas a praça é muito maravilhosa. E quando a praça é maravilhosa e a cidade também é, então aí se completam, né? Esses dias nós fomos dar carona para uma senhora. Ela mora num lugar que até não é assim tão bonito, né? Mas fizeram uma praça tão bonita e aquela praça enfeitou o lugar, né? Então, na Nova Terra, onde tudo será muito lindo, na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Então, nós vamos nos encontrar naquela praça e notem que essa praça vai ser o nosso ponto, o nosso local de encontro, né? Porque o fruto da árvore da vida, esses frutos eles dão de mês em mês. Então, pelo menos uma vez por mês nós vamos nos encontrar lá. Estaremos lá, né? Quem ficará de fora da cidade santa e quem estará nela? Então vamos ver aqui 1 Coríntios 6, 19 e 20 e Apocalipse 21, 8 e 27, tá? Você quer ler, Lorena? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Sim. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idolatras, nem Idólatra, né? idólatras, nem adulteros, Nem nem adúlteros, adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. sodomitas, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, veja aqui o apóstolo Paulo, nessa porção apocalíptica de 1 Coríntios, né, porque é uma porção apocalíptica, ele está dizendo quem vai estar, quem não vai estar, né? Quem não vai estar lá. Ele diz assim, impuros, e essa expressão aqui, impuros, ela é muito forte, né? Pessoal que é metido com pornografia, pessoal que não tem a boca limpa, né? Idólatras são pessoas que amam mais a um determinado tipo de objeto do que ao próprio Deus. Adúlteros são aqueles que violam aos votos matrimoniais. Efeminados são homossexuais passivos. Sodomitas são homossexuais ativos. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum destes aí vai herdar o reino dos céus, né? Eu sei que às vezes tem uma corrente muito grande, muito forte aí, que não gosta que a gente diga que os homossexuais não vão herdar o reino dos céus. Eu, na verdade, eu não tenho nenhum problema com relacionar com pessoas que são homossexuais. Eu até me relaciono e eu procuro ser amigo deles e sei que tem muita gente que, assim, muita gente boa de se relacionar, são excelentes profissionais. Mas o que está escrito, está escrito. O fato de serem gente muito boa, tratável, muito sociável, né? Isso não anula o fato de que a Bíblia diz que homossexuais praticantes não herdarão o reino dos céus, né? O indivíduo pode ser homossexual e não ser praticante. Ele renuncia à sua vida sexual por amor a Cristo. Eu batizei, por exemplo, um assim, né? Que ele disse: Olha, pastor, nunca vou conseguir amar uma mulher, nunca vou conseguir estar com uma mulher, mas eu decidi renunciar à minha vida sexual, porque eu sei que isso não é o desejo de Deus, porque eu quero entrar no céu, eu quero estar com Cristo, né? E ele tomou essa decisão, né? Em Apocalipse 21, versículo 8, está escrito assim:
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, é saber a segunda morte. Então aqui ele continua listando aqueles que não vão entrar na cidade santa, que não vão poder viver no lar celestial. Os covardes, então aquelas são as pessoas covardes, especialmente no sentido espiritual, são aquelas pessoas que sabem que devem tomar uma decisão ao lado de Cristo, sabem que devem labutar, defender a verdade, mas eles não fazem isso, se acovardam, né? Especialmente esses. Aos incrédulos, aquelas pessoas que decidem não crer na verdade. Porque essa questão de crença, ela é uma questão de escolha. Eu escolho crer em Deus ou escolho crer, por exemplo, na evolução ou em qualquer outra coisa. É uma escolha que eu faço, né? Então, se eu não creio na verdade, eu me torno incrédulo com relação à verdade. E se eu não creio na verdade, eu não tenho condições de entrar lá, né? Aos abomináveis, que são essas pessoas abomináveis, os que praticam abominação. Abominação é tudo aquilo que se refere à blasfêmia contra Deus, aquelas coisas que ofendem diretamente a divindade, são os abomináveis. Os assassinos, pessoas que tiram a vida de outros. Os impuros, aqui está falando especialmente de impureza sexual, né? Aos feiticeiros, são pessoas que têm, por exemplo, contato com os mortos, contato com os demônios. E a gente sabe, a gente já estudou que os mortos não voltam, né? Quando as pessoas se propõem a dizer que têm contato com os mortos, na realidade elas estão tendo contato com os anjos malignos. Os feiticeiros, essas pessoas que lidam com esse tipo de coisa, também não herdarão o reino dos céus, né? Os idólatras são aqueles que praticam idolatria, são aqueles que adoram outros deuses, ou seja, que colocam outros objetos no lugar onde deveria estar Deus. Todos os mentirosos, pessoas que mentem, pessoas cuja vida é uma mentira e que professam a mentira, que decidem acreditar no erro ao invés de acreditar na verdade. Então, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, essas pessoas elas vão experimentar a segunda morte, vão deixar de existir, infelizmente, né? Geisa, você quer ler agora Apocalipse 21, versículo 27? Está aí na tela? Sim. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui, por contraste, ele está dizendo quem é que vai habitar nessa terra, viver nessa terra. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é inscrito no livro da vida do Cordeiro? Aqueles que aceitam o sacrifício expiatório de Jesus Cristo e vivem uma vida conforme ele exemplificou, né, e colocou também diante de nós para ser vivida, né? Então, esses aqui vão estar lá. Agora, a resposta é: ficarão de fora os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, bêbados, maldizentes, roubadores, covardes. Aqui já são 10 características, né? Incrédulos, abomináveis, assassinos, feiticeiros e mentirosos. 15 características, se eu contei certo, né? Então, entrarão somente aqueles que têm o nome no livro da vida. Somente esses, né? Agora, a terceira pergunta: o que não haverá na nova terra? Eu vou pedir a Lorena para ler o próximo texto, Apocalipse 21, versículo 4, e depois temos também Isaías 35, 5, 6, 9 e 10. Vamos agora ler e depois nós vamos marcar verdadeiro ou falso, tá? O que não haverá na nova terra? Você pode ler, Lorena? Sim. Pode ler. Aí só um minuto, pastor, estava aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Passaram, né? Porque as primeiras coisas passaram. É uma coisa assim interessante. Eu sou pastor há muitos anos, né? Estou, acho que no meu 36º, 37º ano como pastor, já tem bastante tempo. Eu fiz muitas cerimônias fúnebres. Muitas cerimônias fúnebres. Muitas. Vi muita gente chorando. Alguns chorando os pais, outros chorando irmãos, amigos, até filhos. E é a pior lágrima que existe, é a lágrima da perda de um ente querido. É profundamente doloroso. É inconsolável, para dizer a verdade, né? É inconsolável. Quem já perdeu um ente querido sabe quanto é uma lágrima dorida, né? Muito dorida. Então a palavra diz que, a palavra de Deus que Deus vai enxugar, Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós nunca mais vamos chorar na morte de ninguém. Por quê? Porque a morte não vai existir mais. Não haverá mais morte. A gente não vai ter que fazer velório. Não vai ter que ficar enlutado por ninguém. Não vamos pleitear mais ninguém. Não vai haver dor, nenhum tipo de dor. Nem a dor mental, psicológica, nem a dor física. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Essas outras coisas, elas são altaneiras, elas são profundas, elas são espirituais, elas não vão recapitular as coisas que aconteceram aqui na Terra, né? Pode ler, Geis, então, o próximo texto, Isaías 35, 5 e 6. É. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Ai, o quê? Os Os coxos coxos. saltarão como servos, e a Normalmente a gente fala língua servos, né? é Servos normalmente é quem servos. presta É, serviço. Os servos são os verdade. animais. É, Eu li também senti estranho. Ok. Os coxos saltarão como servos, e isso. a língua dos mudos. Ai, ai, ai. Saiu daqui. Desculpa. Eu vou ler de novo, tá? Eu Não apertei precisa sem querer o não, negócio não aqui. precisa não, pode continuar. Ok, Eu ouvi bem a tá. língua dos E a mudos língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no do ermo. ermo. Então, a expressão ermo e deserto é a mesma coisa, né? Porque a palavra para deserto em grego é eremos. Eremos, de onde vem a palavra ermo, que é um lugar vazio, um lugar inóspito, né? Uhum, Não vai haver mais esse tipo de lugar. Por quê? Porque as águas elas vão ocupar todos os espaços. Nós não vamos ter mais deserto lá no céu, né? Todos os lugares serão muito frutíferos, serão muito férteis. Maravilhoso isso, né? Você quer continuar lendo, então, Lorena, Isaías 35, 9 e 10? Sim, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha que coisa tremenda, né? É uma expressão idiomática, né? Deles fugirá a tristeza e o gemido. Quer dizer, tristeza e gemido não vai haver mais, né? Vai deixar de existir, né? Interessante, ali não haverá leão. Ali não haverá leão, leão feroz, né? Leão que uhum, seja predador, né? Eu estou lendo aqui, porque a impressão que dá é que não vai haver mais o animal leão, né? Mas ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os gemidos andarão por ele, né? Então não vai haver animal feroz. Eu vinha há coisa de umas 3 semanas fazendo uma caminhada aqui perto aqui do meu sítio e fazendo uma caminhada vigorosa, mas eu gosto quando estou caminhando ficar ouvindo alguma reportagem, alguma pregação, né? Eu levo o celular, boto um fone de ouvido e fico ouvindo uma pregação.
E às vezes eu me distraio um pouco, eu venho caminhando e tal, e não me distraio. E aí, quando eu passei numa curva assim, eu me deparei com uma tremenda cobra. A cobra era uma cobra grande. Aí, quando eu vi a cobra, eu parei e ela estava no meio da rua e ela ficou olhando para mim e eu fiquei olhando para ela, né? E aí, o impulso que eu tive foi ir dando passos para trás, devagar, sem assustar a cobra, né? Aí, quando eu lembrei de pegar o celular para fazer uma foto, ela já estava com metade do corpo assim, já indo embora para dentro do mato. Mas as cobras são uma ameaça, as cobras venenosas, dependendo da cobra, você morre aí em instantes, né? Porque muitas delas são peçonhentas. Então, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Não vai haver leão feroz, não vai haver animal feroz, não vai haver cobras para picar ninguém, né? Vai haver cobras, sim, mas elas não serão venenosas, né? E não vai mais haver, assim, animal venenoso, tá? Então, o que que não vai mais haver lá na nova terra? Morte, luto, pranto e dor, não vai haver, é verdadeiro. Deficientes Verdadeiro, físicos e enfermos, é verdadeiro, não vai haver lá. E vida eterna vai haver? Falso. Sim, né? Então, vida eterna vai haver. sim. E voz de choro e clamor também não vai haver. Então, é verdade, lá Hum, não vai haver Verdade. voz de choro e clamor, né? Pastor, por que tá falso o verdadeiro? Tá errado, né? Vida eterna tá falso. Não, porque a pergunta é essa aqui, ó. Olha lá, Geis, a pergunta é essa, ó. Ó, Hum, o que não haverá na nova terra? O que que não vai hum, haver lá? Olha, o que que entendi, não. entendi. O que não vai Entendeu, haver, né? entendi. Não vai Entendi haver agora, morte, nem sim. deficiente, né? É isso aí. Hum. Então, a quarta pergunta: quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Isso aí é bom, viu? Lá, Lorena, você pode ler Isaías 65, 21 e 22? Sim. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Mudou. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os Como a meus da árvore, eleitos né? como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras e das suas próprias mãos. É porque a árvore dura bastante, né? Tem árvore aí com 300 anos. Então, ele está fazendo aqui, na verdade, está fazendo uma comparação, né? A Bíblia usa muitas metáforas, usa muitas figuras de linguagem, né, para poder se expressar, né? Então, eles plantarão o quê? Plantarão Vinhas. vinhas e comerão delas, porque muitas vezes o agricultor ele planta vinha, mas essa vinha é vendida. O fruto da, Sim. né? O fruto da videira Uhum. é vendido e às vezes ele não chega a provar, né, digamos assim, devidamente aquilo que ele plantou, né? Então, cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. É como, por exemplo, o pedreiro, né? O pedreiro, muitas vezes, ele constrói casas suntuosas, né? Palácios, mansões, mas depois que está pronto, ele não pode nem entrar. Ele entra enquanto está construindo, depois ele não pode entrar, não pode chegar nem perto. Não pode chegar nem perto da Hum. porta do condomínio dos ricos, né? Até tinha uma música que fez muito sucesso aqui no Brasil, tá vendo aquela É, sim, eu igreja, lembrei do moço? Zé Eu Ramalho. também. Era do Zé Zé Ramalho. Ramalho, é. É uma É, música bonita, né? é a letra bem que fala a realidade. É Quando você bem faz as tocante, coisas, né? bem real. Aí É. ele começa a apontar, você está vendo aquele prédio ali, ó, eu trabalhei lá. Você está vendo aquele lugar lá, eu trabalhei lá. Você está vendo aquela igreja, né? Eu também trabalhei lá. Aí ele diz que devido à incredulidade, nem o próprio Deus não pode entrar. É uma coisa assim, eu não lembro mais bem a música, mas a música é bem Ah, bonita. não, ele fala assim, desculpa, pastor, ele fala assim, eu lembro que meu pai ouvia muito quando era pequena. Ele fala, tá vendo aquela igreja lá, moço, onde o padre diz amém? Foi lá que valeu a pena. Ele fala, né, que tem quermesse Ah, e lá tá, o isso. padre e lá o padre me deixa entrar.
Foi lá Ah, que Cristo me disse, homem, deixa de tolice. Fui eu quem criei a terra, fiz o rio, enchi a terra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu eu também não também não posso posso entrar. entrar. É isso É um aí, poema, é um é poema. um Ficou na poema. minha Isso mente. é É um lindo. Eu não poema. sei se a Lorena já É muito escutou essa lindo. música. Não Sim, Já já escutou? sim, já Ela é um sim. poema, na verdade, né? É um É poema muito cantado. linda essa música, é muito linda. E Sim, ela expressa a realidade, né? exatamente. Que é Aham. lugar, ou seja, o pobre ainda pode entrar numa igreja, né? Mas aí Deus fala para ele, Exatamente. ó, Hum, eu fui eu que criei a terra, é, os rios e tudo, né? E na maioria das casas eu também não posso entrar. É uhum, realmente, é isso, né? Mas lá no é. céu, não. Lá no céu, ele vai brilhar sobre nós, ele vai estar conosco o tempo Amém. todo, né? E nós vamos poder desfrutar do resultado do nosso próprio trabalho, né? Vai ser uma coisa assim muito maravilhosa, né? Então, a terra é restaurada. Vamos ver aqui, a terra é restaurada. Então, o que haverá, né? O que haverá? Primeiro, eternidade, né? Vai haver eternidade. Isso. Trabalho sem fadiga, Isaías 65, 21, 22. Animais mansos, 65, 25. Restauração mental, Apocalipse 22, 2. E adoração, Isaías 66, 23. Coisa maravilhosa, né? Muito legal isso. Agora, quem entrará aqui na nova terra, né? Os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, de 22, 14. É, aqueles que são fiéis até a morte, Apocalipse 2, 10. Os que vencerem a besta e sua imagem, Apocalipse 15, 2, e os escritos no livro da vida, Apocalipse 21, verso 27. Agora, o que não haverá na nova terra, né? Existe o verá dos olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, né? Já não, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, Apocalipse 21, 4, né? Então não vai haver morte, não vai haver luto, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver noite, Apocalipse 21, 25, nem doença, Apocalipse 22, 2, e nem abominações, Apocalipse 21, versículo 27, né? Uhum. Quem não entrará, tá? Quem não entrará? Vamos lá. A gente já leu esse texto aqui, mas vamos ler de novo, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda mão. Então, ó, quem não entra? Então, vamos lá. Covardes, incrédulos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, mentirosos, 1 Coríntios 6, 9, 10, adúlteros, ladrões, avarentos, bárbaros, não inscritos no livro da vida. Então, esses não vão estar lá. Bom, a quinta pergunta: como serão os animais na nova terra? Isaías 65, verso 25, né? Quer ler, Lorena, por favor? Sim. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, se a gente ficar só com aquela primeira passagem, a gente ia imaginar que não ia haver mais leão lá, né? Vai haver, só não vai haver leão feroz. Por quê? Porque o leão vai comer o quê? Palha, junto com o boi, Uhum. né? Assim, vai ser uma coisa maravilhosa. Não vai mais haver morte, né? Porque o Senhor vai estar junto conosco lá no Santo Monte, né? Amém. Não é isso? Então, aqui a pergunta é essa aqui, ó. Como serão os animais na nova terra? Resposta. Quer ler a resposta aí, Geisa? Sim. Olha, Pode ler. o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isso vai ser maravilhoso, né? O lobo e o cordeiro passaram juntos. Isso é maravilha, né? Agora que, com que frequência os salvos adorarão a Deus na nova terra? Isaías 66, 22 e 23. Quer ler, ô Lorena? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e E o o vosso vosso nome. nome. E será que de uma festa da lua nova à outra, e de um sábado ao outro virá toda a carne e adorar
e adorar A perante adorar, mim, né? Virar toda a carne a adorar. perante a mim, diz o Senhor. Então veja que o sábado ele vai continuar sendo um fator demarcador da semana, né? Não é de domingo a domingo, nem de sexta a sexta, é de sábado a sábado. Isso quer dizer que o sábado é o fator demarcador. O sábado continuará sendo, como sempre foi, né, o dia de guarda, o dia de descanso, o dia de repouso. Então será nesse dia que nós vamos nos encontrar, né? Semanalmente, então, o encontro será semanal. Cada sábado nós estaremos juntos para adorar a Deus, tá? Olha aqui, ó. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, de uma festa de lua nova a outra, quer dizer que nós vamos nos encontrar mensalmente e vamos nos encontrar também o quê? Semanalmente, né? Uhum. Uma vez por mês nós vamos nos encontrar para poder comer do fruto da árvore da vida. Então vai ser uma vez por mês, porque a árvore dá 12 frutos de mês em mês. Então nós vamos nos encontrar lá naquela praça. E semanalmente, todo sábado, especificamente para poder adorar de uma maneira, digamos, mais efetiva, né? Como a gente faz aqui na Terra, a gente para e vai lá adorar o Senhor no sábado, vai acontecer isso toda semana, né? Então, agora, a resposta é: de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Essa é a resposta, né? Para quem Deus preparou essa cidade? João 14, de 1 a 3 e 1 Coríntios 2, 9, né? Ô, Geisa, vou ler, pedir para você ler esse texto aí para a gente, tá? Uhum. Não se, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, olha a pergunta aqui, ó. Para quem Deus preparou essa cidade? Para quem? Vamos ver agora, verso 3. Quer ler, Lorena? Quando eu for a vos preparar lugar, E vos preparar. voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Amém. Então, ele está falando para quem, gente? Ele está falando para os discípulos, está falando para aqueles que lhes são leais, que lhes são fiéis, aqueles que são seus seguidores, certo? Então, 1 Coríntios 2, 9 diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a cidade vai ser preparada para quem? Ela é preparada, está preparada para quem? Para aqueles que o amam. Amo, Vamos ver Amo. aqui a resposta? Então, se desejo estar na nova terra, devo a cada dia fazer o quê? crer, Crer na palavra de Jesus e obedecer a Deus, que preparou esse novo lar para aqueles amo. que o Amo. amam. Exatamente. Qual é a marca daqueles que amam a Jesus? João 14, 15. Qual é a marca? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual é a marca? Eles guardam os mandamentos de Deus, Hum. tá? Então vamos ver aqui. Obediência. Aqueles que o amam guardarão os seus Mandamento. mandamentos, Fundamentos. né? Então vejam aqui a promessa, né? A promessa aqui, a nova terra. A promessa é: vou preparar-vos lugar, João 14, de 1 a 3. Primeiro. Segundo, eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21, 5. E terceiro, os mansos herdarão a terra, Mateus 5, versículo 5. E se deleitarão na abundância de paz, né? Como diz a palavra. Então, recapitulando, gente, após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova Nova terra. Nova terra. terra. Não haverá mais o quê? Doenças. Doenças, desemprego, diferenças sociais, ódios, separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém. Uhum. Cidade cercada com o quê, gente? Com muros revestidos de pedras preciosas e onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro.
Ali Entendo. entrarão os que têm o nome no livro da Vida. vida e amam a Jesus. Interessante o seguinte, no passado, os muros das cidades eram para proteger contra bandidos, salteadores, contra invasores, contra assaltos de povos estranhos que viessem para poder destruir aquela cidade. Então, eles construíam muros altos, né? Os muros eram bem altos para que eles pudessem estar dentro da cidade protegidos, né? Até o século XIX, mais ou menos, se construíam os chamados fortes, né? Esses fortes tinham aqueles muros muito altos e tal, para poder impedir que os inimigos alcançassem o interior do forte. A mesma ideia dessas cidades no passado. As cidades elas tinham esses muros muito altos, porque elas eram constantemente atacadas, então elas precisavam ter esses muros altos. No entanto, a Nova Jerusalém, ela vai ter esses muros maravilhosos, não por causa de ataque que não vai haver o mal. Satanás será destruído completamente, não vai haver mal, tá? Então essa cidade, muito embora ela vai ter esses muros serão decorativos e eles também ficarão como uma memória daquilo que aconteceu aqui na Terra. E esses muros e as portas são revestidos de pedras preciosas, de coisas maravilhosas, né? E as portas estarão sempre abertas, porque nós vamos poder sair. Eu, particularmente, viu, Lorena e Geisa, eu, particularmente, acredito que nós vamos ter uma cidade desculpe, uma casa ou um apartamento na cidade da Nova Jerusalém. Eu acredito que nós vamos ter. Mas a gente também vai ter uma casa no campo, num lugar afastado. Talvez até no outro planeta, não é? Uma casa de campo, uma casa que a gente vai construir com as nossas próprias mãos, onde nós teremos vinhas, teremos alguma coisa que a gente vai plantar. Então as portas estarão sempre abertas. Nós vamos poder sair e vamos poder entrar. A verdade é que todo sábado, estejamos onde estivermos, até porque lá nós não vamos ter a barreira nem da distância nem do tempo, mas todo sábado a gente vai estar lá adorando a Deus. E uma vez por mês vamos estar lá comendo a árvore da vida. Depois a gente sai, vai fazer nossas atividades, outras coisas, né? Eu, como sou um pesquisador aqui na Terra, eu quero continuar sendo pesquisador lá, né? Vou pedir ao Senhor Jesus Cristo para ele poder me dar essa prerrogativa de continuar pesquisando, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, todos nós lá seremos pesquisadores, né? Eu gosto muito de ler, e eu sei que lá no céu nós vamos ter propostas maravilhosas de leitura que a gente não conhece aqui. Eu vou querer fazer isso lá também, né? Eu sou muito. Eu aprecio idiomas, eu gosto muito de idiomas, né? Então lá eu vou poder pegar esses idiomas aqui da Terra e olhar e ler aqueles documentos e tal, poder compreender muita coisa, vai ser bem legal, né? Nós vamos ter aí 1000 anos para poder ver como Deus tratou essa humanidade de uma maneira querida, de uma maneira justa, bondosa, né? E realmente Deus é o maior julgado, né? Porque muita gente diz, aí, por que que Deus deixou acontecer isso? Semana agora Deus é que o maior passou. o quê? Deus é o maior que é julgado? O É maior isso que eu vi? julgado. O maior Ah, julgado é é. Deus. Porque Uhum. você vê, eu Uhum. tive uma amiga há muitos anos, era uma amiga da igreja, né? Ela era membro da minha igreja, uma pessoa maravilhosa. Eu não vou dizer o nome dela aqui por uma questão de ética. Ela era uma pessoa maravilhosa. Nós éramos muito amigos, muito amigos. E ela foi brutalmente assassinada, brutalmente. Entraram na casa dela, esfaquearam ela na barriga. A filha dela era pequenininha. E a filhinha dela era muito amiga da gente, ela gostava muito de mim, e a gente brincava muito. Essa moça cresceu revoltada com Deus, Uhum. muito revoltada com Deus. Ela saiu da igreja e nunca mais voltou. E ela ficou revoltada mesmo com Deus, né? Então, ali na Nova Terra, durante o milênio, na Nova Terra não, desculpe, durante o milênio, como nós já estudamos, Deus vai mostrar que ele está limpo dessas coisas. Ele não foi culpado dessas, nem é culpado dessas coisas, né? Ele não, Deus, na verdade, ele é o mais atacado. Então, ali, Uhum. durante o período de milênio, Deus vai ser inocentado diante dos olhos de todos. Todos vão ver que realmente Deus não tem culpa dos males que acontecem neste mundo. Então, na nova terra, nós vamos poder
desfrutar plenamente da bondade de Deus de uma maneira fantástica. Nós vamos estar muito mais próximos dele, né? Vai ser uma coisa assim. Não que nós não estejamos próximos agora, mas o pecado ele é uma tremenda barreira, né? E lá nós não teremos mais a barreira do pecado, né? Então, sabe, gente, eu queria fazer um apelo, né? Que nós. Queria que vocês compartilhassem comigo aqui desse apelo, né? Eu creio que Jesus está preparando uma morada para mim. Eu creio, amém. Você crê? Eu Amém. creio, Amém. eu Eu creio. desejo amá-lo de todo o meu coração. E você? Você crê também? Você quer amá-lo também de todo o Eu Amém. coração? creio, amém. Eu quero ter a marca daqueles que amam Jesus, ou seja, obediência à sua palavra e à sua lei. Eu quero continuar tendo. Amém. E vocês? Amém. 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 Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, todo louvor e toda a glória para todo sempre. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Ô, Geisa, eu vou pedir para você Amém. fazer a oração Obrigada. final, então, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Está tudo Ah, esclarecido? Acho que está tranquilo, né? Não, não, tá tudo tranquilo. Ah, então tá para mim bom. Você faz também, a amém. oração, Geisa? Sim, oremos. Querido Pai amado, celestial, te damos graças, Senhor meu Deus, pelo estudo bíblico de hoje. Senhor meu Deus, uma pintura, a tua Bíblia revela para nós como um quadro de como será o novo céu, a nova terra, de que não haverá mais dor nem ódio. Amém, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque aqui nessa terra passam-se por muitas coisas, nós não sabemos o que vamos passar ainda, mas independente do que seja, que nós não venhamos perder a esperança em Ti, que nós não venhamos julgar a Ti, ó Pai. Por favor, ajuda-nos, ó Pai. Tu sabes exatamente o nosso comportamento, o nosso coração, o nosso comprometimento. Tu sabes o quanto nós vacilamos, meu Deus, às vezes, mas não é de propósito. Nos ajuda a nos manter firme, ó Pai, na fé, na jornada. Ajudar uns aos outros como bons soldados, Senhor meu Deus, que ajudam a, a seguir auxiliando um ao outro, mesmo quando um cai, ajudar a levantar, ó Pai. Nos ajuda a ser cada vez mais humanos, Senhor meu Deus, cada vez mais humildes, para juntos caminharmos esta jornada, ó Pai. Confiante nas tuas promessas, Senhor meu Deus. Por favor. Obrigada por tudo. Abençoa o pastor Josemir, o ministério dele, a família. A Lorena, Senhor meu Deus, o casamento dela, Senhor meu Deus, ela está recém-casada e Amém. toda a família dela, o esposo dela. Abençoa a minha família também, ó Pai. Aqueles que não puderam estar presentes hoje também, abençoa cada um deles, ó Pai. Vê se com a situação desse planeta Terra, essa situação dessas guerras, desses conflitos, tu sabes, ó Pai, tua palavra diz que coisas assim irão acontecer, mas também é nosso dever orar pela paz. Te pedimos, Senhor Deus, Amém, meu também pela Deus. paz. Em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, que haja paz. Senhor meu Deus, toca nos líderes, nesses líderes mundiais, ó Deus. Em o nome de Jesus, traz alívio às nações. Mediante a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Que linda oração, né? Louvado seja Deus. Amém. Louvado Pessoal, seja Deus. Obrigada, pastor. Boa noite, Lorena. olha, Obrigada boa pela noite, Boa viu? noite, companhia. Fiquem todo com Deus, mundo. Tchau. tá? E até a Obrigada. semana que vem, se Deus Amém. quiser, tá bom? Vou Até. mandar para Amém. vocês o tema da semana que vem, um estudo para vocês irem fazendo. E assim que eu gravar isso aqui, eu mando também, vou mandar também o relatório da reunião para vocês, tá? Ok, Amém. obrigada. Fiquem com Deus. Pastor, Então, o senhor está Tchau, mandando tchau. via WhatsApp, não é isso? sempre o WhatsApp, Ok. Eu vou ver tá? se eu consigo transferir para o meu e-mail. Porque no meu e-mail eu arquivo melhor, sabe? Eu tenho um arquivo, É, eu tenho passa uma para lá, pasta. né? É, Eu faz vou isso. tentar passar. Eu vou Passa tentar sim. passar porque não, eu não tenho acesso do meu do meu celular para o e-mail. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu falo com o senhor. Tá, tá bom. Hum? Tá bom, Tá gente. Fica certo. com Deus. Tá? Um Obrigada. grande Tchau. abraço. Amém. Tchau. Tchau.